Okay, good morning, everyone. Bom Here in dia a todos que estão conosco aqui em Los Angeles e boa tarde a todos que nos assistem online. É um prazer dar as boas-vindas à nossa primeira sessão da coalizão da. Eu tenho uma honra apresentar o líder da nossa organizador e o nosso embaixador. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem virtualmente e a todos que estão aqui conosco em Los Angeles. É um prazer estar com vocês no dia de hoje. Obrigado, Andrew, pelas boas-vindas. E obrigado a todos os participantes das sessões dessa semana. Bem-vindos aos nossos escritórios aqui em Los Angeles. É um prazer estar mais com vocês. É um prazer muito grande iniciar essa primeira sessão conjunta da Coalizão Interamericana para Ética Comercial e Convergência Regulatória no setor de tecnologia médica. Então, para todos que participam desse setor, é um dia muito importante. E ele é importante porque estamos juntos, tanto pessoalmente quanto virtualmente. Ele é importante por conta do alcance desse trabalho e por conta do fato de estarmos nos reunindo pelo continente americano para realizarmos esse trabalho tão significativo. Então, eu gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho já feito e pelo que ainda irá acontecer. Eu fui representante dos Estados Unidos durante o governo Obama. Foi um privilégio poder servir o meu país naquela posição. E entre as questões que discutimos, havia questões sobre conduta ética, práticas regulatórias e a convergência regulatória também. Mas eu gostaria de destacar que eu e meus colegas teríamos nos beneficiado muito, especialmente naquela época, e os colegas atuais vão se beneficiar das ações coletivas que estão sendo tomadas dentro desse setor. O tipo de trabalho que está sendo realizado aqui é sem precedentes em qualquer outro setor industrial. Há muito ainda a ser feito, o que irá beneficiar não somente as empresas, as associações e as organizações desse setor, mas também os usuários, os pacientes e os legisladores que buscam melhorar o ambiente como um todo, e tenho certeza que com a ajuda de vocês, eles irão ter sucesso. Então, eu tenho o prazer hoje de apresentar aos senhores e senhoras o senhor Nacho Abia, que é presidente e CEO da Olympus para as Américas e diretor executivo da Olympus Corporation. O Nacho é um líder de negócios apaixonado e comprometido que impulsiona o setor de tecnologia médica e que reconhece a importância vital de apoiar a saúde dos pacientes na nossa região e nas diferentes economias. Então, eu vou passar a palavra para o Nacho. Obrigado pela liderança, obrigado pelo trabalho incrível realizado na Olympus com a Advamed e em todo o setor de tecnologia médica. É uma honra e um privilégio dar as boas-vindas do senhor à cidade de Los Angeles. Muito obrigado, embaixador Holland, e bom dia a todos que estão aqui em Los Angeles e a todos que nos assistem online. É uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje, não somente para abrir a primeira sessão conjunta das duas coalizões interamericanas, mas também para lançar a coalizão formal de convergência regulatória. Eu me chamo Nacho Abia e eu sou diretor executivo de operações para a Olympus Corporation. Para aqueles que não conhecem nossa empresa, nós somos líderes na produção de endoscópios e outras tecnologias médicas para procedimentos minimamente invasivos. Nós damos suporte a pacientes no mundo todo e é isso o que dá sentido ao nosso trabalho no setor médico.
Como todos aqui, a nossa organização sabe a importância de termos uma conduta de negócios ética e sabe da importância do avanço da convergência regulatória para o nosso setor. Eu observei de perto o progresso que vocês fizeram nas duas coalizões desde a nossa última Cúpula das Américas. Durante a pandemia, nós tivemos a sorte de ver o resultado do nosso trabalho. Nós somos o único setor disposto a se organizar dessa forma, a compartilhar talentos no mundo todo e a tirar proveito da nossa dedicação e dos investimentos compartilhados. O setor de tecnologia médica é muito importante para melhorar a vida econômica e social das pessoas, algo que a pandemia deixou muito evidente. Isso não é exclusivo à nossa indústria. Damos apoios a líderes de governo e da sociedade civil e diferentes organizações que se unem a nós nessa luta. Aqueles que estão conosco todos os dias, nós somos gratos a vocês pelo seu trabalho. Ainda há muito a se fazer. A aumentarmos o nível das condutas éticas e a trazer avanços na convergência regulatória. A nossa jornada apenas começou. Hoje é o lançamento formal e a cerimônia de lançamento representa um passo importante nessa jornada. Desde o início da pandemia, essa coalizão trabalhou junto com diversas organizações, progredindo e estabelecendo parcerias importantes na região. Eu gostaria de destacar o trabalho da secretária Sandra Lia Gonzalez e pelo seu grande trabalho capacitando e reunindo esforços nesse período. Antes do lançamento formal no dia de hoje, diversos representantes dos setores públicos e privados já reconheceram o trabalho da coalizão, incluindo parcerias com o USAID e com as práticas de convergência regulatórias associadas à Covid. Esse é só o início do trabalho dessa coalizão para levarmos a convergência regulatória para todo o setor na nossa região. Agora, eu gostaria de convidar a todos os membros das organizações presentes aqui para levantarem as mãos e se apresentarem. Ou, caso contrário, peço, por favor, quero que vocês se aprontem para o lançamento. E nós vamos fornecer mais instruções para a cerimônia de assinatura. Muito obrigado, Nacho e embaixador. Então, os membros da coalizão acho que já estão alinhados, o que é excelente. Em alguns momentos, a Sandra irá começar o processo de passar os termos de referência para assinatura por cada um dos membros. E para os membros que estão aqui, os fotógrafos tirarão fotos individuais da sua assinatura e também faremos uma série de fotos em grupo. Bom, as pessoas dessa fileira, se vocês puderem mudar para outro lado da sala por alguns instantes, isso seria muito importante para os fotógrafos. E vamos começar em alguns instantes.
Okay, we will now ask just Muito a moment. bem. Agora gostaríamos de solicitar a todos os membros da coalizão para se levantarem. Vocês têm uma cópia adicional do documento à sua frente, então se vocês puderem, por favor, se levantar. Nós vamos tirar uma foto de todos e talvez o fotógrafo peça para que vocês se aproximem dependendo do ângulo. E caso alguém tenha algum item que você gostaria de remover da mesa para a foto, esse seria o momento ideal para fazer isso. Thanks for everybody's patience. We'll try to remove the light. Muito obrigado a todos pela paciência. Vamos tentar corrigir a luz. Yeah, just a moment. Mais um instante, por favor. Thanks for everybody's patience. Just a moment. Obrigada a todos pela paciência. Mais um instante. Do you have everything you need? Great. Congratulations. Muito obrigado e parabéns a todos. Parabéns aos membros e parceiros da Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória. Agora, vocês já têm todo o apoio necessário para o trabalho a ser realizado. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Christopher White, da ADVAMed, que irá iniciar a próxima sessão. Gostaria de solicitar a Lorena para se sentar à mesa também. Good morning. Bom dia. Bom dia, Inácio. Muito obrigado pela abertura da sessão de hoje e parabéns a todos os membros da Coalizão Interamericana. É realmente muito bom estarmos reunidos pessoalmente e assinarmos essa declaração juntos. Em nome da ADVAMed e o meu colega Stephen Bites, estamos bastante ansiosos em trabalhar com vocês para progredirmos juntos. Muito obrigado e parabéns a todos nós. Os que estão aqui pessoalmente e os que nos assistem virtualmente. É um prazer iniciar a nossa próxima sessão. Mas antes, eu gostaria de reconhecer e estender os agradecimentos ao Nacho Abia por abrir a sessão e pela sua liderança dentro do nosso setor. Isso é um reflexo do seu comprometimento com a ADVAMed. É realmente impressionante ver como o engajamento executivo é importante para o progresso do nosso trabalho. Podemos passar muito tempo juntos dentro da coalizão, mas líderes executivos como o Nacho exemplificam o que significa uma empresa operar de forma ética. Isso significa bastante e acelera o nosso trabalho, mandando um sinal forte tanto para a indústria quanto para os pacientes. Então, muito obrigado, Nacho, pela sua liderança na ADVAMed e o seu comprometimento pessoal com o trabalho sendo discutido aqui hoje. Para aqueles que estão chegando hoje, eu me chamo Christopher White. Eu sou conselheiro geral e diretor executivo de políticas da ADVAMed, uma associação de fabricantes de tecnologia médica baseado aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C. É um prazer estar com vocês no dia de hoje. Um tema principal, como vocês devem ter ouvido ontem, para a nossa cúpula das Américas, tem a ver com a priorização da governança democrática e o fortalecimento das sociedades para uma conduta ética e a prevenção à corrupção. Então, os membros da coalizão reunidos hoje conhecem muito bem esses temas. Nós discutimos esses assuntos em diversas reuniões e não há um setor mais comprometido com esses tópicos do que o setor de tecnologia médica. E por quê? É importante que para as sociedades que servimos e é importante para a inovação em tecnologia médica. A inovação não é possível em um ambiente que não seja ético e transparente. A inovação não irá ter sucesso, irá ficar estagnada. Pacientes no mundo todo, especialmente durante a pandemia, dependeram das grandes inovações que nossas empresas levaram ao mercado em todo o Ocidente, e isso ocorreu por operarmos de acordo com os mais elevados padrões éticos. Então, isso é essencial não somente para as nossas economias, para o comércio, para os governos, mas é principalmente importante para os pacientes que atendemos, para garantirmos que nenhum paciente em nenhum lugar no Ocidente receba uma prescrição que não leve em consideração o seu melhor interesse.
É isso que nos une e é isso que exemplifica o nosso compromisso com a ética. E é por isso que o nosso trabalho é tão importante. Ele está muito bem alinhado com todos os temas que os governos e os outros representantes irão discutir nessa cúpula aqui em Los Angeles. Eu gostaria então de compartilhar com vocês que a Advamed recentemente atualizou seu código de ética. Nós temos um código de ética que guia nossas ações e nossas interações com as empresas de tecnologia médica. Nós atualizamos com base na pandemia e também no desenvolvimento de tecnologias. E esse código entrou em vigor na semana passada. É um prazer compartilhar agora que nós postamos em nosso site as traduções em português e em espanhol de nosso código de éticas e esperamos que isso seja útil para todos vocês. Esperamos discutir essas mudanças com qualquer um que queira mais detalhes. Nós falamos sobre isso, então eu não vou comentar alguns desses detalhes hoje. O compromisso da Advamed com esse código e o trabalho da coalizão é só uma parte do que é necessário para garantir o sucesso. Nós trabalhamos com a coalizão por mais de 5 anos para estender os princípios de Bogotá, para realizar as aspirações que tivemos no início, 5 anos atrás. E fizemos muito progresso. Nosso progresso foi atingido através do grande trabalho e esforço de todos aqui presentes e muitos das empresas membro, assim como Nacho e outros, mas isso não vai garantir o nosso sucesso por si só. Como discutimos ontem, é necessário uma parceria de governança para que possamos garantir o nosso avanço. E é por isso que eu tenho o prazer de apresentar o nosso próximo painel. E 2 importantes servidores que dedicaram suas carreiras para avançar esses temas. E esperamos aprender muito com eles. Primeiro, tenho o prazer de apresentar nosso incrível parceiro, Ian Saunders. O Ian é secretário assistente adjunto do Comércio dos Estados Unidos e ele é responsável por 23 escritórios na região. Ian, muito obrigado por seu trabalho, seu serviço no governo. E obrigado por seu compromisso e parceria com a Advamed e essa coalizão, e seu trabalho no mundo todo, dedicado ao serviço, assim como nossos outros colegas aqui que avançaram nosso trabalho. Sem seus esforços e sua dedicação e parceria, e o espírito que vocês trazem para nosso trabalho, não estaríamos aqui. Portanto, eu agradeço muito e agradeço a todos os seus colegas. Eu diria que o progresso que fizemos juntos nessa parceria público-privada é muito importante e pode ser medida pelo número de códigos que foram criados, os alinhamentos desses códigos, a construção do consenso, o trabalho em conjunto que temos feito desenvolvendo ferramentas. Podemos medir o comércio e outras métricas, mas o que mais é importante é o benefício para os pacientes que temos visto no mundo todo. E isso foi muito mais visível nos últimos 2 anos. Essa base que criamos alguns anos atrás trouxe muito significado. Portanto, agradeço muito a parceria e esperamos continuar trabalhando com vocês no futuro. Além de passar a palavra para você, Ian, gostaria de apresentar nossa convidada do Brasil, Lorena Brito, e esperamos continuar nosso trabalho com vocês em nome do governo do Brasil. E para todos os que estão aqui, alguns de vocês já ouviram a Lorena falar ontem e sua apresentação sobre a lei de licitações, que é um modelo que pode ser seguido para a nossa região. A Lorena é auditora federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Ela é uma figura muito importante no sistema de saúde do Brasil para garantir o maior padrão de ética na saúde. Vamos aguardar a sua palestra. Ian, então agora passo a palavra para você e
esperamos continuar trabalhando juntos. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela gentil apresentação e obrigado à Advamed pelo convite e por ter a oportunidade de fazer parte dessa sessão. Antes da Cúpula das Américas, eu não posso pensar em um grupo melhor para trabalhar juntos em questões que vão realmente definir o sucesso do que podemos fazer juntos como países, nas próximas décadas, inclusive. Chris, eu quero agradecer pessoalmente por sua liderança visionária. É uma das coisas que faz a ética, o compliance e lidar com questões difíceis como essa, tudo possível. Parceiros que queiram realmente trabalhar, e isso é o que esse grupo representa, esse tipo de comprometimento que vai nos ajudar a superar a crise que estamos vivendo e nos permitir a nos preparar para as próximas que potencialmente vão surgir. Portanto, muito obrigado mais uma vez. O trabalho com ética e compliance é multidimensional e temos uma responsabilidade compartilhada. Do ponto de vista do governo, eu estou ciente da necessidade de trabalhar com justiça com nossos parceiros privados. As decisões que são tomadas em termos de licitações devem servir aos cidadãos. Também estou ciente de que a relação funciona melhor quando o setor privado se compromete com a integridade, garantindo que a relação com os governos e as instituições são baseadas em respeito mútuo e confiança. Quando ambas as partes trazem essa disposição à mesa, nós criamos um ambiente que nos permite trabalhar com justiça, responsabilidade e transparência. E esses princípios se tornam a norma de como trabalhamos, sem exceção. E isso é um exemplo poderoso. À medida que olhamos para outros ambientes e percebemos os aprendizados, esses princípios definem o trabalho do setor privado com os governos. Eu quero ter certeza que eu estou certinho aqui com a parte técnica. Mas é importante que esses princípios sejam a norma. E o trabalho que vocês fizeram nessa coalizão para elevar o diálogo no hemisfério sobre ética e compliance é muito importante. É uma conversa que precisamos ter e que às vezes não é possível, mas vocês encontraram uma forma de criar esse diálogo de forma construtiva e produtiva e trazer todos os players para construir marcos de consenso, para que as melhores ideias que representam o melhor que somos e o que deveríamos ser, porque em seu setor e no meu, nós representamos serviços públicos e, no fim, criar melhor qualidade de vida é o que resume nosso trabalho. Portanto, eu espero e estou muito ansioso pelo trabalho que temos no futuro. Também estou ciente de que fazemos esse trabalho porque estamos observando as possibilidades de benefícios positivos. E se conseguirmos fazer esse trabalho, isso cria oportunidades para empresas, para terem oportunidades para ganharem contratos, exportarem produtos médicos em mercados que realmente precisam desses produtos. A realidade da pandemia nos mostrou que quando não temos essa possibilidade, há consequências que chegam muito rápido e de forma muito infeliz para muitas pessoas. Então, temos a possibilidade de criar ambientes que, através das dificuldades que vivemos nos últimos anos, trazem oportunidades para buscarmos uma política. Isso é importante para o governo Biden e criar a capacidade de empresas de pequeno e médio porte. Nossas grandes empresas são o poder, a espinha dorsal do nosso sistema. Mas as PMEs são as peças que fazem o grande sistema funcionar. E quando olhamos para as PMEs, elas ajudam o sistema, eles são fonte de inovação e representam, em termos numéricos, uma grande porcentagem do nosso setor privado.
E ao observarmos a realidade onde as economias têm de se recuperar das perdas econômicas, é importante criar ambiente para aqueles players que não necessariamente têm a capacidade de navegar a dificuldade. Criar um ambiente para que possam trazer suas ideias para o mundo. Essa é uma oportunidade para trazer todos os players à mesa. É o que vocês fizeram, colocaram os pequenos, médios e grandes como parte da conversa, buscando avançar. E isso é um poder muito poderoso do que vocês fizeram. E realmente representa o que esse processo pode fazer numa região que realmente precisa o trabalho das empresas e dos governos em conjunto. O setor médico, em minha experiência no Departamento de Comércio, o setor líder, e isso também deve ser parabenizado, não só por conta da disposição antes da pandemia. Esse trabalho tem florescido porque vocês buscam a primazia de cuidar das pessoas, do cuidado dos pacientes e garantindo que a infraestrutura e os processos existem para que isso possa acontecer de forma positiva. Nós, no Departamento do Comércio, fazemos parte desse processo e estamos muito felizes com isso. Eu sei que há diferentes braços de trabalho. O Chris comentou sobre o código de ética e que esse código de ética foi atualizado para lidar com a realidade de hoje, e isso é uma importante parte do processo. Sei que temos outras áreas e a nova coalizão de convergência regulatória é muito importante. Quais são as peças do sistema que precisam trabalhar juntos para fazer o sistema funcionar? A coalizão cria um maior entendimento e será muito importante, porque tendo trabalhado no setor regulatório por mais de 20 anos, entendo que as empresas criam seus sistemas para cumprir as regras que entendam. Se as regras são muito diferentes de lugar para lugar, é preciso criar novos modelos para cada país. E ao eliminar algumas diferenças para que a infraestrutura atenda a diferentes mercados e para que isso traga as informações para os governos para garantir a segurança das pessoas, isso diminui o tempo investido, dá transparência aos governos para que os produtos sejam seguros para as pessoas e cria o terreno para tornar as Américas mais competitivas. Como criar parcerias genuínas à medida que o mundo olha para nós com mais incerteza. As mudanças que vocês fazem em nível técnico, as conversas com parceiros, realmente permitem um progresso real e o potencial para criar mais competitividade e para o continente se tornar um exemplo para outros países. Eu gostaria então de finalizar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, por permitirem-me compartilhar essas ideias. Parabéns pela parceria, parabéns por até onde chegaram e por todo o trabalho que será feito no futuro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer à coalizão pelo convite, especialmente num dia tão especial. Eu vou continuar em português. Bom, meu objetivo hoje é mostrar algumas iniciativas do governo federal brasileiro no que diz respeito ao fortalecimento da nossa governança, da governança pública.
Eu trouxe inicialmente dois marcos muito interessantes em relação à governança. Um deles é de 2017, onde foi formalmente instituída a política de governança no Poder Executivo Federal. Foi criado um comitê interministerial de governança também, do qual participam a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Economia e a Controladoria Geral da União. Nessa ocasião, foi também publicado, logo no ano seguinte, um guia da política de governança pública para esclarecer todas as partes interessadas sobre o que consiste essa política no âmbito do governo federal. Em 2019, foi um outro marco que eu também gostaria de destacar muito, que foi a instituição do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Desde 2019, então já estamos aí no terceiro ciclo de avaliação, são escolhidas políticas públicas para serem submetidas a uma análise de governança. Não só de governança, também existe análise do desenho, da política, da implementação, mas a análise de governança é muito forte. Para vocês terem uma ideia, os temas são bem amplos. No ano passado, um dos temas foi a aquisição de imunobiológicos pelo governo federal, um tema bastante interessante, especialmente em função do contexto. Esse ano, para esse próximo ciclo, um dos temas da saúde é o desenvolvimento científico e tecnológico, o fomento do governo federal a esse desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde. Então, é uma iniciativa muito interessante. Esse conselho também conta com a participação da CGU, do Ministério da Economia e da Presidência da República. Em 2020, uma outra iniciativa, um pouquinho mais recente, foi a publicação da Estratégia Federal de Desenvolvimento. É um plano de longo prazo do governo federal, de 2020 a 2031, foi instituído por meio de um decreto, que é uma declaração do planejamento do governo federal, uma visão, uma definição da nossa visão de futuro, onde estamos e para onde vamos, no sentido de promover uma atuação coerente dos órgãos da administração pública. Estabilidade, como Ian mencionou, estabilidade e coerência da administração pública federal. São 5 eixos, estão ali destacados: o eixo econômico, institucional, de infraestrutura ambiental e social. A CGU participa mais ativamente do eixo institucional, cuja diretriz é o aprimoramento da governança pública com foco na entrega efetiva de serviços ao cidadão, aumentando a eficiência, eficácia e efetividade das nossas ações e favorecendo os ambientes de negócio. Os indicadores relacionados mais diretamente à atuação da CGU são os indicadores de controle da corrupção e de eficácia do governo. Como nós fazemos isso? Ontem eu estive aqui falando em nome da CGU, hoje estou aqui de novo, não sei se todos têm familiaridade com a nossa estrutura. Nós somos formados por 5 secretarias com atribuições específicas, todas sob o comando do ministro Wagner Rosário. Temos secretarias voltadas à avaliação de políticas públicas, que é a Secretaria Federal de Controle Interno, da qual faço parte, secretarias voltadas à transparência e prevenção da corrupção, à ouvidoria, que estimula muito o controle social, a Secretaria de Combate à Corrupção e a Corregedoria Geral da União, que atua mais nas questões de responsabilização pública e privada. Hoje somos por volta de 2.000 servidores e estamos espalhados em todo o Brasil. Nosso órgão central é em Brasília, mas temos superintendências em todos os estados. Nossos principais referenciais estratégicos, alinhados à estratégia do próprio governo federal, são o nosso planejamento estratégico. Os nossos principais objetivos estão ali: é fortalecer a transparência e a participação social, aumentar a eficiência do Estado e a qualidade de entrega à sociedade e fortalecer o combate à corrupção e recuperação de ativos na União. Outro referencial estratégico é a nossa cadeia de valor, que são valores compartilhados por todos nós aqui. Se a gente for prestar atenção nos valores públicos da CGU, no que a CGU pretende entregar para o cidadão, é a transparência do Estado, o controle social, integridade pública e privada, o aprimoramento da gestão pública e a responsabilização pública e privada. Nesse sentido, eu vejo que nós temos um alinhamento muito grande aqui entre a indústria e o nosso governo, assim como o governo dos demais países aqui das Américas. Só para mostrar um pouco como os nossos resultados são apurados. Todo ano a CGU ela publica um relatório de gestão com seus principais resultados no ano. Os resultados são expressos em termos dos valores públicos que nós pretendemos entregar,
Então, ali eu deixei até o link do nosso relatório de gestão, quem tiver interesse em ver, ali estão de todos os anos, mas esses resultados aí são de 2021. Eu gostaria de destacar em relação à transparência do Estado, que nós tivemos mais de 22 milhões de acessos ao nosso portal da transparência, onde estão todas as despesas do governo federal. Em relação à integridade pública e privada, já atuamos avaliando programas de integridade, 51 programas de integridade pública foram avaliados somente nesse ano. E em relação ao aprimoramento da gestão, eu gostaria de destacar o nosso benefício financeiro, que é uma forma, durante a avaliação de políticas públicas e avaliação da aplicação dos recursos públicos, uma forma que nós desenvolvemos para mensurar nossos resultados. Só em 2021, nós conseguimos economizar os cofres públicos do Brasil 32 bilhões de reais, o que, comparado ao orçamento de manutenção do nosso órgão, que é somente de 1 bilhão, demonstra a efetividade desse grupo de servidores que está empenhado realmente no aprimoramento das políticas públicas. É assim que nós pretendemos compatibilizar as nossas estratégias organizacionais com a estratégia do governo. Então, a estratégia governamental é a estratégia federal para o desenvolvimento, ela é traduzida na nossa organização, no seu nível estratégico, no mapa estratégico e na cadeia de valor, e isso define as nossas ações nos planos a nível tático e também operacional. É assim que pretendemos trilhar o caminho da boa governança, né, ajudando, colaborando com o governo federal, e não vamos sozinhos, vamos juntos, iniciativa privada e governos e países da nossa região. Nossa ideia é irmos juntos na promoção da boa governança. Mais uma vez eu deixo ali nosso site, para quem quiser mais informações, e os meus contatos também. Obrigada. Thank you very much, Ian and Lorena. Thank Muito you. obrigado, Lorena e Ian. Muito obrigado, Lorena e Ian. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estarem aqui no dia de hoje. Eu gostaria de saber se algum membro da coalizão ou se alguém tem alguma pergunta para os nossos palestrantes. Eu me chamo Carlos Gouveia, eu sou da CBDL do Brasil, uma associação de diagnóstico in vitro. Eu não tenho uma pergunta, mas somente um comentário. É um momento muito animador para todos nós vermos tantas pessoas de diferentes áreas do setor de saúde que representam de forma honesta e legítima uma forma de apoiar o desenvolvimento através de um comportamento ético, especialmente através de um trabalho de convergência. Há algum tempo atrás nós falávamos sobre harmonização, mas isso é impossível. Nós sabemos que provavelmente isso nunca será atingido, um sistema completamente harmônico. Mas a convergência é o primeiro grande passo que podemos dar. E eu tenho certeza que estamos nesse caminho. Como a Lorena acaba de destacar, essa coalizão e o trabalho conjunto do setor público e do privado com diferentes países é um grande indicador de que estamos no caminho certo. Então, eu agradeço muito os esforços de todos. A Lynn Costa, que está aqui, também tem uma grande responsabilidade nesse trabalho, e junto com o Andrew, o Chris, em nome da coalizão, nós agradecemos todos os esforços que foram feitos. Muito obrigado. Muito bem dito. Mais alguma pergunta ou comentário? Daqueles que estão aqui conosco na sala ou de quem nos assiste online? Chris, posso? Muito obrigado, Ian e Lorena, pelos comentários. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário sobre a importância do que estamos fazendo aqui hoje. Nós trabalhamos com assuntos muito importantes para o setor de tecnologia médica. A ética e o tema de compliance são pontos que todas as empresas e que todos os stakeholders precisam ter em mente, porque nós queremos fazer o bem para o mundo. E a única forma de atingirmos isso é com alto nível de integridade. O segundo ponto tem a ver com a convergência regulatória. E eu não poderia ter mais orgulho do trabalho sendo feito aqui, porque não é fácil reunir todas as associações numa região tão grande quanto a do continente americano.
para que nós, de fato, trabalhemos juntos em direção a esse objetivo. E eu gostaria de agradecer a todos por auxiliarem nessa missão, porque essa, com certeza, é a maior barreira que grandes empresas e empresas de tamanho menor também precisam enfrentar. É justamente essa diferença regulatória que encontramos. Então, essa missão não começa hoje, é um trabalho que já é feito há muito tempo, mas a formalização da coalizão hoje é realmente incrível. Um trabalho incrível feito por esse grupo e por outros. Então, eu agradeço muito e eu acredito que isso, no fim das contas, irá beneficiar os pacientes, o motivo pelo qual todos nós estamos aqui. Muito obrigado, Nacho. Obrigado, Chris. Eu gostaria de parabenizar a Advamed e a coalizão pelo trabalho realizado nesses anos e parabenizar a Lorena e o Ian pelos papéis que vocês representaram até então. Eu gostaria somente de reforçar a necessidade de uma estratégia para trabalharmos com o setor público. Nós precisamos ter uma convergência regulatória, a transparência no setor público para que esse relacionamento funcione como uma via de mão dupla. Porque nós podemos gastar muito dinheiro e muitos recursos com o setor privado, pensando em um trabalho de compliance, mas se a outra parte não compreender o que está sendo feito, tudo se torna mais difícil. Então, eu gostaria de pedir para o Ian reforçar essa necessidade de falar com os governos no desenho dessas estratégias e pensar em como podemos levar esses assuntos para os governos. Bom, para o Equador, por exemplo, isso é muito importante. Nós já provamos que o trabalho conjunto realmente pode nos levar a qualquer ambição que tenhamos. A vacinação foi um exemplo disso, e esse é um exemplo de que pressionar o governo para que trabalhemos juntos pode gerar resultados positivos. Eu acho que podemos, trabalhando juntos assim, atingir tudo aquilo que planejamos. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Última pergunta, antes de encerrarmos? Algum comentário ou pergunta antes de finalizarmos? Eu sou o Mark Lloyd Davis, da Johnson & Johnson. Eu também gostaria de mencionar a importância dessa iniciativa e também parabenizar todos que lideraram esses esforços, que irá beneficiar, claro, o setor, mas também os pacientes no continente como um todo. Eu também gostaria de mencionar que embora a harmonização regulatória seja uma ambição muito grande e esteja num horizonte mais distante, é também relevante pensar que a convergência regulatória está dando seus primeiros passos nessa direção. Porque se pensarmos no futuro, nós pensamos em inovação. E nós pensamos o que os meus pais, os meus avós chamavam isso de ficção científica, mas os meus filhos chamam isso de tecnologia do dia a dia. E ao termos uma maior convergência, será muito animador encontrar formas de termos regulamentações mais harmonizadas para que as inovações tenham acesso ao público de forma mais rápida. Então, acho que muito obrigado, não somente pelo grande passo sendo tomado hoje, mas pelo futuro que estamos criando, um futuro pelo qual os pacientes com certeza serão muito gratos. Obrigado a todos, obrigado pelo trabalho conjunto, obrigado aos nossos palestrantes, obrigado pela presença. Estamos ansiosos para estendermos a nossa parceria durante os próximos anos. Eu acho que encerramos o nosso painel, mas nós temos uma foto a ser tirada e depois encerramos. Então, muito obrigado, Chris, obrigado, Ian e Lorena. Agora, estamos aguardando o palestrante da nossa próxima sessão, que está a caminho. Vamos fazer um breve intervalo de 5 minutos. Então, quem está conosco aqui em Los Angeles, se vocês puderem voltar para a sala em 5 minutos. Para quem está nos assistindo online, retornaremos em breve. Muito obrigada.
Buenos días. Hello, everybody. Good morning. My name is Héctor Orellana. Bom dia, eu me chamo Héctor Rodana, eu sou vice-presidente da Latam, para Latam, México e América Central da Medtronic. É um prazer estar com vocês aqui hoje, pessoalmente, para essa sessão das coalizões interamericanas. Eu represento uma empresa que é dedicada em remover as barreiras entre os pacientes e tecnologias médicas que salvam vidas. E então eu posso falar sobre a importância do trabalho das duas coalizões interamericanas, incluindo a que foi lançada formalmente no dia de hoje. Posso falar também da importância da cooperação entre o setor público e privado para remover os gargalos de acesso à tecnologia médica enquanto nos recuperamos da pandemia de Covid-19. A Medtronic defende o uso de requisitos regulatórios harmonizados e sistemas convergentes que promovem ou que promovem o impacto das tecnologias médicas e traz previsibilidade aos marcos regulatórios, além de trazer um uso eficiente dos recursos da indústria e das autoridades reguladoras. Processos regulatórios melhorados permitem que os países acessem a tecnologia e a inovação mais rapidamente, com um custo menor, ao termos uma conformidade global. Somos muito gratos por termos a colaboração de diversas organizações das Américas, que durante o desafio trazido pela Covid. Essa colaboração incluiu autoridades de comércio, organismos de normatização e outras organizações que estão presentes conosco aqui em Los Angeles. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para reconhecer as contribuições importantes de uma agência em especial que facilitou e acelerou a cooperação entre as demais. Com a chegada da Covid, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional se posicionou com a sua iniciativa de aliança de normas, trazendo a oportunidade de trabalhar em colaboração com o setor de tecnologia médica, enfrentando os desafios de acesso à tecnologia médica no mundo todo, incluindo no continente americano. Trabalhando em conjunto com o Instituto Nacional de Normas dos Estados Unidos e o USAID, a Aliança de Normas e a Aliança do Hemisfério, que permitiu a realização da coalizão para a convergência regulatória. Todos foram parceiros importantes para darmos suporte aos projetos de convergência regulatória. É uma honra termos aqui conosco a Milady Guilherme, que é vice-gestor assistente do Gabinete para a América Latina e o Caribe da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Ela atua bastante no nosso trabalho na América Latina, liderando o engajamento com a Comissão Mexicana para a Proteção contra o Risco Sanitário, o COPEFRIS. Com a sua interação direta, ela promove junto os esforços entre o IMDRC e a COFEPRIS para uma boa prática regulatória. Muito obrigado por estar conosco aqui e por seus comentários com relação à colaboração. Muito obrigado. Heitor. Bom dia a Bom todos dia e a todos. todas. É um prazer estar aqui hoje representando o USAID, frente a um grupo de líderes do setor de dispositivos médicos tão distintos. Eu gostaria de agradecer à Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória pelo convite e também gostaria de agradecer e reconhecer a parceria com a ANSI no enfrentamento da Covid-19 e no projeto de convergência regulatória que foi feito em aliança. Esse é um excelente exemplo da nossa colaboração em escala global.
Além do Brasil, Colômbia e México e Peru, o projeto chegou ao Quênia, Gana, África do Sul, Indonésia e Vietnã. No ano passado, eu vi em primeira mão o potencial do projeto quando eu presenciei a assinatura do memorando de entendimento entre a nossa agência e a COFEPRIS. A ideia de fortalecer o marco regulatório mexicano utilizando as principais referências internacionais gerou entusiasmo nos nossos governos parceiros. On good regulatory practices and medtech regulations. And this year, Neste responding ano, respondendo ao pedido do governo, o MDRC abriu uma consulta para auxiliar as autoridades em busca desses objetivos. Em 2020, quando a pandemia estava em seu auge, o USAID viu os seus parceiros terem dificuldades para terem acesso à tecnologia médica. Ouvimos os desafios para manter as cadeias de abastecimento. Os países parceiros tiveram dificuldade em implementar marcos regulatórios para controlar o acesso a inovações médicas seguras e eficazes. Eu sei que vocês têm muitos casos para compartilhar. Com base nesse desafio, o USAID partiu para a ação, liderando o governo americano para lidar com essa crise humanitária complexa. Trabalhamos e continuamos trabalhando com a vacinação, salvando vidas e construindo melhor. Em parcerias com a sociedade civil, o setor privado e outros governos, buscamos entregar e distribuir vacinas, capacitar funcionários e, obviamente, fortalecer o marco regulatório. A estratégia para combater a pandemia tem 5 objetivos: acelerar o acesso igualitário à vacinação segura contra a Covid-19. 2, reduzir a morbidade e a mortalidade por conta da Covid-19 e mitigar a transmissão e melhorar o sistema de saúde. Prevenir, detectar e responder a ameaças pandêmicas. O objetivo 3 é lidar com as necessidades da Covid-19, mitigar o impacto nas famílias. O 4º objetivo é fortalecer sistemas econômicos para permitir sua recuperação. E o 5º objetivo é prevenir, detectar e responder a ameaças pandêmicas. As atividades que apoiam esses objetivos incluem a compra de kits de diagnóstico Covid-19, aumentar o fornecimento de oxigênio. E desde março deste ano, o governo americano entregou 64 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em 29 países. O financiamento do USAID para a resposta à Covid chega a 500 milhões de dólares americanos. Como eu disse, nossa resposta e assistência técnica sob esses 5 objetivos sempre trazem a oportunidade para coordenar o engajamento da resposta contra a Covid-19, especialmente com o setor privado. O USAID está sempre aberto para ouvir suas sugestões. Devemos lembrar que o USAID está comprometido para trazer abordagens do mercado e o trabalho com o serviço privado para atingir objetivos maiores. Nós buscamos a colaboração estratégica para trabalharmos juntos e criar relacionamento com o setor privado, para criar oportunidades para gerar ideias em conjunto. Esse engajamento permite que o USAID e os parceiros identifiquem soluções. Nessa política de engajamento do setor privado,
O USAID é um facilitador, um catalisador e um líder. Nós trazemos redes de países e relacionamentos para promover um ambiente, diminuir os riscos. E na América Latina e no Caribe, temos trabalhado com as câmaras de comércio para produzir perfis para os países, para garantir que o setor privado saiba como ajudar esses países a combater a pandemia. Essa colaboração permite a capacitação, o alinhamento com objetivos sustentáveis. E é possível contribuir, influenciar a política, trazer inovação de forma efetiva. Seu comprometimento conosco leva sustentabilidade e impacta nosso trabalho. Portanto, eu convido todos a serem parceiros. Nós sabemos que o combate à Covid-19 vai continuar a ser difícil e é um caminho que temos de caminhar juntos. A resposta, Reconstruindo Melhor, vai exigir esforços conjuntos, como a parceria público-privada com os governos. A USAID também tem lições a compartilhar. É claro que o setor privado é a força motriz por trás de inovação sustentável na saúde. E a assistência com relação à tecnologia médica precisa dessas parcerias. A tecnologia médica anda a passos largos e os marcos regulatórios precisam se adaptar e responder a essa realidade. Isso cria, claro, um desafio para as autoridades locais que sempre devem manter a velocidade com a inovação por conta de falta de recurso ou capacidade técnica. Estamos testemunhando como o software, como dispositivo médico, está chegando no setor médico. Há poucas agências que possuem acesso às informações ou profissionais para a compreensão. Os sistemas regulatórios precisam estar alinhados com os padrões internacionais, as normas internacionais, para acelerar o acesso ao mercado. As autoridades locais necessitam de funcionários capacitados para poder a inspeção de fábricas, revisar as autorizações de mercado e fazer a vigilância de mercado para qualidade e segurança. Adotar referências internacionais pode trazer um alívio para os sistemas regulatórios com populações em risco. O USAID apoia países e suas reformas regulatórias para facilitar e acelerar a entrega de produtos médicos seguros e de qualidade, identificar a falsificação de produtos e melhorar a colaboração regulatória. Confiar no trabalho realizado por um regulador mais avançado como o FDA também é uma alternativa de custo-benefício. À medida que melhoramos o sistema regulatório e aumentamos a responsabilidade, teremos um marco local mais robusto que vai atender aos objetivos da saúde em geral. Convidamos os países a utilizarem os GRP. Infelizmente, os comprometimentos realizados aplicados à tecnologia médica acabam tendo diferentes efeitos. Um dos efeitos é criar barreiras à importação e limitar o acesso a essas tecnologias. Isso pode ser prevenível se os reguladores entrem em contato com as agências locais responsáveis pelas barreiras de comércio. A coordenação local desse sistema regulatório pode diminuir dor de cabeças e salvar vidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Milady Guilarte. É importante ressaltar o impacto que o MDRC já está tendo na implementação da região e como isso contribui para a convergência regulatória com o uso de normas internacionais. Temos uma colaboração com o USAID e com a equipe global, trabalhando como uma equipe multitransversal. Estamos satisfeitos com as métricas MDRC e buscamos anunciar os resultados em 2024, apresentando nossos resultados. Em relação à colaboração com o USAID e a Advamed e o ANSI, o ANSI tem diferentes papéis como administrador e coordenador das normas americanas. Hoje, representando o ANSI, é Joseph Trettler, vice-presidente de política internacional. Joseph, quero falar sobre a importância do trabalho em conjunto que temos juntos. A palavra é sua. Muito obrigado, Hector. Também quero agradecer aos organizadores da Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória. E, em nome do ANSI, temos orgulho de ver a Cúpula das Américas realizada nos Estados Unidos pela primeira vez. É um privilégio estar aqui com vocês, junto com líderes e representantes de todas as Américas, incluindo meus colegas do Brasil, da Colômbia, México, Peru, que estão aqui hoje como parte integral desse projeto. Como vocês sabem, o mundo sofreu muito com a pandemia de Covid-19, muitas mortes e uma disrupção de nossas atividades diárias. Nós perdemos oportunidades de contato pessoal, que é uma parte importante do nosso trabalho. Espero que as conversas que tenhamos sejam frutíferas e que ajudem no progresso em seus países. Infelizmente, não estou pessoalmente com vocês, mas meus colegas estão aí participando com vocês. Antes de aprofundar os sucessos, quero falar um pouquinho sobre o Instituto Americano de Normatização. É uma organização não governamental e sem fins lucrativos que busca fortalecer seu impacto. Nós falamos pela normatização e como representantes de uma equipe e comitê para representar as entidades de normatização do mundo. O ANSI foi fundado há mais de 100 anos e promove um fórum neutro para que se discuta questões de normatização. Os membros incluem a indústria, governo, academia, consumidores e outros. Nossos stakeholders são a força do nosso sistema, um sistema que facilitamos e coordenamos e oferecemos garantias para fortalecer sua integridade. Uma das maiores forças do sistema de normatização é a parceria público-privada. Diferentemente de outros países que têm um sistema top-down, a abordagem americana é de baixo para cima e é um sistema direcionado pelo mercado. Envolve todos os stakeholders no desenvolvimento de um marco de consenso com soluções para o mundo. Os detalhes do ANSI permitem mostrar a rede de experiência que reúne nossos parceiros. Hoje quero focar em uma das atividades como projeto de convergência regulatória para a Covid-19. O MDRC é um projeto de duas fases.
é uma parceria público-privada entre o ANSI e o USAID, assim como uma colaboração com parceiros privados, o governo americano e países do USAID, e pretende desenvolver infraestrutura de qualidade em nossas economias. As atividades da aliança foram reconhecidas pela Casa Branca como parte do plano do TRS em 2021. Isso inclui energia limpa, infraestrutura, mas estamos aqui para falar da iniciativa para diminuir a transmissão da Covid-19. O MDRC inclui 9 países em 4 continentes, trabalhando para aumentar o acesso a dispositivos médicos e equipamentos de proteção. Isso é feito desenvolvendo práticas regulatórias, desenvolvendo barreiras ao comércio e aumentando a capacidade dos países para o acesso à normatização. O ANSI, junto com a AdvaMed, lidera o projeto e temos 4 países das Américas representados aqui hoje. O projeto começou em 2020 e continuará até 2024 e já começamos a ver algum progresso. Quero compartilhar, então, alguns dos resultados que tivemos, assim como nossos objetivos para o futuro. Não preciso enfatizar a questão do desafio quando há falta de acesso a equipamentos médicos ou o impacto que isso tem no mercado de dispositivos médicos global. Estamos aqui porque entendemos que a normatização é importante para facilitar o acesso e garantir a saúde pública, e isso acontece através da coordenação e cooperação regional. Para que médicos e pacientes tenham acesso a equipamentos de qualidade, os países devem ter normas alinhadas e cumprir com requisitos da Organização Mundial para a convergência regulatória e implementar boas práticas regulatórias. Durante o primeiro projeto, a AdvaMed identificou entre 10 e 20 não alinhamentos entre os países, mas através de treinamentos e workshops e parcerias público-privadas e muito trabalho, eles estão trabalhando para eliminar essas barreiras ao comércio e criar cooperação internacional que resulte em salvar vidas. E isso é realmente uma grande conquista. Continuamos a revisar as GRPs em todos os países. É o primeiro documento que revisa essa paisagem regulatória de cada país. É um indicador que será atualizado durante o projeto. O documento será disponibilizado publicamente ao final do projeto através do site da ANSI, será disponibilizado em português, inglês e espanhol. Uma terceira conquista é como o MDRC tem combatido a desigualdade de gênero, para incluir a diversidade de mulheres. O MDRC coordena com os países as diferentes métricas e políticas para promover a igualdade de gênero. 10 medidas foram implementadas e esperamos que mais sejam implementadas nos próximos 3 anos de projeto. Esse é um resultado que temos muito orgulho. Então, com 2 anos ainda no projeto, ainda temos um caminho longo à nossa frente. Nosso principal objetivo é que a aliança esteja utilizando uma infraestrutura nacional com base em práticas internacionais. Para conquistar isso, temos uma série de objetivos com base em uma série de atividades e indicadores. Isso se baseia em redução da barreira de comércio para um portal de equipamentos para a Covid-19, baseado no FDA e outras agências para combater a pandemia de Covid-19. Essas atividades promovem o comércio,
a convergência regulatória e o acesso a equipamentos de proteção. Mas, como parte desse projeto, estamos criando a cooperação internacional e aumentando os níveis de saúde como nunca visto antes. As prioridades desse ano perguntam: como as Américas podem cooperar de forma a diminuir a pobreza e estabelecer uma economia desenvolvida para todos? Bom, isso não para no crescimento econômico, porque nada irá acontecer sem uma grande cooperação, tanto no setor público quanto no setor privado, em todo o continente. Eu tenho orgulho de que os nossos projetos podem contribuir com essa região e, como exemplo de parceria, eu poderia compartilhar com vocês alguns casos. Eu gostaria de agradecer a MDRC, a Advamed e os nossos países, Brasil, Colômbia, México e Peru, por fazerem parte de um projeto pioneiro e tão importante. Estamos ansiosos em ver tudo o que será realizado e em ver tantas vidas serem salvas graças ao nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Joseph, muito obrigado pela parceria e pela colaboração excelente com você e com a sua equipe. Em especial, gostaríamos de reconhecer o trabalho dinâmico de Leslie McDermott, Jessica Root e Mary Charles. Nós, enquanto setor, reconhecemos as responsabilidades que temos enquanto indústria nos processos regulatórios e normativos. Regulamentações técnicas não acontecem sozinhas. Elas precisam de boas práticas, de marcos regulatórios e que as agências reguladoras se baseiem em normas internacionais relevantes e que os governos também sigam essas práticas com notificações e comentários feitos em momentos oportunos. O projeto MDRC foi um trabalho impressionante que capacitou o setor público e o setor privado com relação aos seus papéis, com relação às boas práticas regulatórias e ao comércio, para que nós possamos atingir uma convergência regulatória e a eliminação dos problemas da Covid-19 mais rapidamente. Também gostaríamos de reconhecer o Chris White como diretor executivo de políticas da Advamed. Foi um líder que assegurou o suporte para esse projeto de tantos anos. Desde 2020, quando a pandemia começou, as organizações enfrentaram desafios sem precedentes, além de apresentar as empresas do setor médico um desafio de fornecer esses equipamentos. Muitos procedimentos médicos sendo adiados, a Advamed acabou oferecendo a trabalhar junto com o USAID e a ANSI para lidar com alguns dos problemas regulatórios que impediam o avanço correto da área. Então, muito obrigado, Chris, por sua liderança nesse esforço colaborativo. Eu também gostaria de agradecer os governos que já foram citados, Brasil, Colômbia, México e Peru, por sua participação direta no projeto do MDRC e também os governos de outros países da região que são parceiros do MDRC. Dito isso, gostaria de convidar a todos para agradecer os palestrantes por seus comentários e por seu apoio institucional que possibilitou o projeto de convergência regulatória para a Covid-19. Muito obrigado a todos. Bueno, para nuestra última sesión, for our final session, Para a nossa última sessão, nós vamos reunir todos os assuntos tratados nas nossas sessões, sejam boas práticas regulatórias ou ao combate à corrupção. Nós temos os Estados Unidos de um lado e do outro o Brasil. O Brasil tem liderado a implementação das boas práticas regulatórias e dos sistemas de combate à corrupção
Em adição, além de implementar boas práticas regulatórias, o Brasil está no caminho em realizar um trabalho que é fortemente apoiado pelo setor privado. O Brasil e os Estados Unidos negociaram, assinaram e asseguraram a aprovação de um protocolo significativo em um tempo recorde durante a pandemia. O protocolo inclui novos compromissos vinculantes sobre boas práticas regulatórias e medidas de combate à corrupção, implementando ferramentas para lidar com barreiras ao comércio. O protocolo é bastante abrangente para criar um ambiente menos burocrático no Brasil e para que o Brasil atinja todo o seu potencial econômico, tanto internamente quanto com os Estados Unidos e demais parceiros comerciais. Liderando essas negociações do lado do Ministério da Economia está a nossa palestrante, que trabalha no Ministério da Economia do Brasil. É um prazer tê-la aqui conosco. Gostaríamos de saber mais sobre a sua perspectiva e os passos que o Ministério tomou em direção às boas práticas regulatórias e ao combate à corrupção. Obrigado, Hector. É um prazer estar aqui. Obrigado pela coalizão, ao convite. Eu preparei uma apresentação. Eu não sei se alguém poderia projetá-la. Bom, hoje eu vou me concentrar no papel das boas práticas regulatórias e do combate à corrupção para impulsionarmos o comércio e os investimentos. Boas práticas regulatórias e o combate à corrupção são cruciais para um bom ambiente de negócios, que trazem confiança na governança e facilitam o comércio e os investimentos. Trazem transparência, um processo de decisão racional e previsibilidade, que cria um ambiente empresarial sólido, aumenta o interesse no país, atraindo investimentos estrangeiros e aumentando o comércio. Como mencionado por Milady, boas práticas regulatórias intensificam o comércio internacional, porque a consolidação das boas práticas regulatórias por parceiros regionais reduzem a possibilidade de termos barreiras desnecessárias ao comércio, facilitando o acesso a bens e serviços. No Ministério da Economia, nós temos estimativas que a ineficiência administrativa do Estado representa cerca de 13% do custo Brasil. Isso representa cerca de 30 a 40 bilhões de dólares por ano. Comparando a estimativas do custo de proteção tarifária no Brasil, que não são baixos, isso seria um valor equivalente. Então, a nossa conclusão é que regulamentações ineficientes são caras, mas o problema é que, geralmente, é muito mais difícil lidar com essa questão do que simplesmente reduzir as tarifas, o que também não é fácil de ser feito no Brasil. Mas lidar com isso dentro das fronteiras é muito mais difícil do que lidar com essas questões fora delas. Então, no Brasil, estamos comprometidos com uma grande reforma econômica e com a promoção de boas práticas regulatórias. Eu acredito que ontem o nosso secretário falou sobre algumas iniciativas domésticas que estão sendo realizadas no Brasil, que inclui a Lei de Liberdade Econômica e seus 4 decretos regulatórios, que incluem a revisão de regulamentações, as avaliações de impacto obrigatórias, a aceitação de regulamentações que são usadas internacionalmente e outras ideias. Nós também temos a lei das agências reguladoras, a lei de licitações brasileiras, eu acho que a Lorena trouxe explicações sobre ela ontem, e a nossa lei de ambiente empresarial. Essas iniciativas domésticas buscam criar um ambiente sólido empresarial e promover boas práticas regulatórias no Brasil. No nível internacional, o Brasil recentemente aderiu a 2 recomendações da OCDE, que incluem a melhoria
da regulamentação, a qualidade da regulamentação do governo e a governança de políticas regulatórias. Também cooperamos com os nossos amigos do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, temos um diálogo comercial e sempre discutimos boas práticas regulatórias, normas. Então, a ideia é reduzir barreiras no comércio bilateral. E, claro, acordos de comércio. Nós buscamos incluir boas práticas regulatórias e provisões anticorrupção em todos os nossos acordos comerciais. Eu gostaria de destacar o FTA entre Brasil e Chile, que foi assinado em 2018 e que entrou em vigor recentemente. Tem um capítulo sobre boas práticas regulatórias. O protocolo sobre regras comerciais e transparência entre Brasil e Estados Unidos, que tem 2 anexos, na verdade, 3 anexos, um sobre facilitação do comércio, outro sobre boas práticas regulatórias e outro sobre práticas anticorrupção. E, claro, o acordo governamental de licitações da Organização Mundial do Comércio, que também é chamado de Acordo Anticorrupção. E o Brasil também faz parte do acordo plurilateral da regulamentação de serviços domésticos da Organização Mundial do Comércio, que basicamente são boas práticas regulatórias aplicadas para os prestadores de serviços internacionais. Gostaria de destacar algumas das provisões nesses acordos comerciais mencionados. O anexo presente no acordo com os Estados Unidos traz essas provisões como sendo mais importantes. Ela cria um mecanismo central de coordenação. A ideia aqui é ter um mecanismo que possa coordenar e revisar a implementação de boas práticas regulatórias no governo federal. Nós temos uma provisão de consultas públicas obrigatórias para aumentarmos a participação do setor público e da sociedade civil nos processos regulatórios. Nós temos a publicação obrigatória de uma agenda regulatória e também uma provisão de revisar regulamentações que estão em vigor para verificar se os objetivos da regulamentação foram atingidos, se elas ainda são relevantes ou se as circunstâncias atuais exigem uma atualização. E, é claro, a avaliação de impacto regulatório obrigatória. O anexo sobre anticorrupção é um dos primeiros, esse é um dos primeiros acordos comerciais a trazer esse tipo de provisão. Ele reforça as obrigações legislativas que os Estados Unidos e os Brasil já haviam assumido em outros instrumentos multilaterais. A ideia é reforçar o compromisso mútuo, aos elementos fundamentais que são necessários para o comércio justo. E, claro, falando sobre o acordo de licitações, é muito importante reforçar o nosso compromisso em colocar esse acordo em vigor ainda esse ano. Como eu disse, ele é chamado de Acordo Anticorrupção, e principalmente porque ele trata da transparência, a não discriminação em processos licitatórios e leva a um processo de licitação mais eficiente, com um custo inferior, trazendo consequências na área de combate à corrupção. Traz uma maior competitividade, estimula a produtividade e a competição, o que resulta numa qualidade melhor e preços inferiores para compras públicas. Também traz consequências para o orçamento brasileiro. Nós estimamos 1,7 trilhões de dólares de acesso para empresas brasileiras e também vai permitir o acesso a grupos econômicos internacionais. O Brasil será o primeiro país da América Latina a fazer parte desse acordo. Eu também gostaria de destacar algumas das nossas iniciativas na promoção de boas práticas regulatórias. Nós estamos trabalhando muito para implementarmos as melhores práticas regulatórias no nosso trabalho. Desde 2020, nós começamos a publicar um anuário de comércio exterior. Agora publicamos avaliações de impacto para todos os acordos comerciais. Na foto, vocês veem um estudo de impacto para o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura, mas nós temos outros semelhantes com o Canadá,
Coreia do Sul e outras negociações em andamento. Realizamos consultas públicas para todas as regulamentações e realizamos avaliações de impacto para regulamentações que podem ter um grande impacto no comércio. Por exemplo, nós realizamos uma avaliação de impacto pensando na importação de bens remanufaturados e agora estamos preparando a publicação dessas regulamentações. Também promovemos boas práticas regulatórias no âmbito federal, especialmente com organismos envolvidos diretamente na licenciamento de importações. Então, promovemos boas práticas regulatórias para que haja consultas públicas obrigatórias, avaliações de impacto sejam realizadas antes da concessão de licenças de importação. Nós temos um decreto presidencial que está sendo elaborado sobre esse assunto e um decreto presidencial que também está sendo elaborado sobre boas práticas regulatórias com aspectos mais abrangentes. Agora, para as minhas considerações finais, boas práticas regulatórias e práticas anticorrupção são essenciais para um ambiente empresarial robusto, mas são complexas, porque as regulamentações que afetam o comércio envolvem diferentes atores. Então, é necessário um grande esforço para fazer a coordenação dentro do governo federal. Geralmente, não trata-se de uma solução simples ou direta, não trata-se somente da redução de tarifas. Geralmente, precisamos de diversos aspectos e é por isso que seguir boas práticas regulatórias é um trabalho essencial. No entanto, cada vez mais, isso se tornou uma realidade no século XXI. Então, não podemos ignorar o fato, precisamos lidar com ele. E a inclusão dessas disciplinas em acordos comerciais e outros compromissos internacionais acabam alimentando processos internos. Então, a Secretaria de Comércio está comprometida na implementação de boas práticas regulatórias e anticorrupção. E o Brasil está totalmente alinhado com essa questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela Matos, por sua apresentação e ao Brasil por esse nível de GRP e anticorrupção, práticas de anticorrupção. Isso contribui muito para nosso avanço. Nós temos trabalhado com o Brasil e no Brasil, mas também para aumentar a parceria não só com o Brasil, mas com outros parceiros na região. Com a recuperação da pandemia, existe a oportunidade para criar a resiliência em nossa saúde. Essa resiliência vai necessitar a abordagem para fortalecer os sistemas regulatórios, a cadeia de valor, os sistemas de financiamento e tantos outros. A sociedade civil, o setor privado devem fazer parte da convergência regulatória e ética empresarial. Isso inclui o trabalho para monitorar a competitividade e a concorrência e envolve outras entidades como o Inmetro, representado pelo Marco Heleno. E todas essas entidades têm papéis importantes e que podem ser facilitados por todo o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada. Com isso, gostaria de encerrar essa sessão e quero reconhecer os participantes dessa sessão, tanto online quanto pessoalmente. O Departamento de Planejamento da Colômbia, o secretário de Economia do México, entidades da Colômbia, Brasil e México, no ABMT, Incontec e DGM, e muitos outros aqui participando online e em pessoa. Estamos comprometidos com o nosso trabalho e esperamos continuar trabalhando juntos. Muito obrigado. Thank you.
Muito obrigado, Hector e Daniela. Para aqueles que estão conosco online, isso conclui a nossa sessão de hoje.